In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos, caríssimos, então, no segundo domingo do Advento. Vistes que está diferente tudo aqui do domingo passado? Então fomos advertidos por alguém e resolvemos nos adequar melhor à tradição, que desconhece a coroa do Advento. Não? Isso é coisa depois do Vaticano II e vem lá ainda dos protestantes. Não que a igreja não possa adotar e dar um sentido bem católico para a coisa, mas a tradição não tem, então resolvemos que... Tiramos também as flores do altar. Bom, as flores no altar, nós encontramos muitas igrejas na tradição que conservam, viu? Conservam, mesmo durante todo o Advento. Mas como de fato é o terceiro domingo do Advento, o Gaudete, que a gente distingue com alegria e com flores, embora a alegria esteja presente nessa missa também, dissemos aleluia. Então resolvemos que desnudar o altar também das flores, deixa para o domingo que vem somente então. E assim fica mais caracterizado esse tempo de expectativa, nós dizíamos na nossa definição no domingo passado. Mas ocupemos-nos então com a palavra de Deus nesse segundo domingo. Desponta a grande figura, vou colocar duas grandes figuras, tá? Duas grandes figuras no tempo do Advento. Aquela de João Batista, que servia bem para o momento crítico do primeiro Advento. Né? Já Jesus avançava na evangelização e João, agoniado, recebe por resposta a palavra de Deus. A outra grande figura que eu queria ressaltar é a nossa, é a do povo, é a dos católicos, é a dos patriotas. Também nós, em momento crítico máximo, antes do advento da grande derrocada, como foi na vida de Jesus, a grande derrocada é a cruz. E a nossa será o anticristo. Então, e nesse momento crítico, de angústia, de dúvidas, enfim, o que nos perguntamos, a resposta para o povo ainda será as Sagradas Escrituras. Ainda será as Sagradas Escrituras. Vejam como o querido Paulo escreve na epístola, é assim que ele centra, Paulo. Era preciso que João Batista e a sua geração reconhecessem em Jesus o Messias, seja pelas suas obras, seus milagres todos que ele manda contar lá para o João na prisão, seja pela palavra de evangelização, de boa nova. Evangelizar é dizer boa notícia. De boa nova é o que ele contava, a começar pelos mais necessitados da boa nova, que são os pobres, porque necessitados de tudo. Então, a evangelização. Vejam, queridos, como João Batista e aqueles que o seguiam, os seus discípulos, e todos aqueles que afinal esperavam em Jesus, tinham que buscar nas Escrituras a confirmação daquilo que eles estavam vivendo e a orientação para o seu agir. Aqueles que não souberam buscar nas Escrituras agiram mal, aliaram-se aos inimigos de Deus, rejeitaram o Cristo e o crucificaram. Forte assim, forte assim. É preciso, queridos, nós também precisamos, esse é o ponto focal da coisa. É preciso saber ler a palavra de Deus para o nosso tempo.
encontrar na palavra de Deus o esclarecimento do tempo que nós vivemos. Enquanto não se acertar isto, mas tem que acertar em cheio, e com força e com coragem, o tempo que nós vivemos, também nós podemos tomar atitudes erradas. E eu digo isso tanto para homens de igreja, homens e mulheres de igreja, quanto para os de fora. São Paulo na epístola também disse para os de fora, para os judeus e para os gentios, né? Para os de fora. Também os povos, também as nações têm na palavra de Deus uma posição diante de Jesus. Uma posição diante do Cristo. Para os de dentro, eu queria partir dessa notícia que recebemos essa semana, da excomunhão do padre Leonardo, acho que esse é o nome dele, lá da diocese de como é que é o nome do santo? Do Rio de Janeiro, né? Então, aquele todo flechado, não? São Sebastião. São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, aquele miserável arcebispo, cardeal, que tanto queria a glória do cardinalato, agora envergonha ainda mais, envergonha a si e a igreja ainda mais, excomungando este padre. Mas esse padre também está em desorientação. Olha como é difícil, queridos. O pobre do sacerdote excomungado, também ele está em desorientação. Chocou-se com a realidade do tempo presente, mas não soube, afinal, perseverar na única igreja de Cristo. Isto é importantíssimo, perseverar com toda a clareza na única igreja de Cristo. Virou sede vacantista. O pobre rapaz, eu conheço, eu sei que bem. Então, e isso tem acontecido muito. Eu disse já que essa semana recebi 3 ou 4 e-mails, deve ter saído alguma coisa sobre mim em algum site sede vacantista, e vieram aí perguntar se eu era sede vacantista também, não sei o quê. Então, queridos, é preciso fazer uma distinção neta para compreender o tempo que nós vivemos. É preciso fazer uma distinção neta entre antes e depois, não do Vaticano II, mas antes e depois de Bergoglio. O antipapa Francisco é que é o divisor das águas, o divisor da identificação do mal. É claro que isso não poderia acontecer-nos assim, num repente tão repentino que não tivesse sinal no tempo anterior. E o Vaticano II foi, com certeza, um sinal disso. A modernidade é, com certeza, um sinal disto. A volta da igreja para a elevação do homem, com certeza, é um sinal disso. Com certeza, todos esses são sinais. Mas daí, a querer recusar a existência da igreja, desde Pio XII, é um absurdo. Eu tenho dito e repetido isso tantas vezes. Esses homens não estão sabendo ler os sinais dos tempos para que se conservem dentro da igreja. Estão todos fora. Acaba de aliar-se o coitadinho do padre Leonardo a esse infeliz arcebispo dele. Os dois são excomungados. Os dois. Os dois são excomungados. Um porque está unido a Francisco. Hoje, no site do Vatican News, tem lá o Oroni tem festa. Ele é todo pomposo de si mesmo, né? Feliz, deve estar feliz de ter saído a sua fotografia no Vatican News. Fidelíssimo a Francisco. Infeliz que ele é. Um infeliz maldito que trai a Santa Igreja com esse antipapa Francisco. Mas infeliz é o padre também, que não soube encontrar o caminho certo de perseverar na Santa Igreja.
tem que reconhecer que eles não estão mais na igreja de Deus, mas conservar-se pessoalmente na igreja de Deus. Como nós o estamos fazendo, como nós o estamos fazendo. E agora os povos, o mundo. Aqui nós temos que falar do Brasil. Queridos, sim, primeiro uma palavra de advertência. É preciso que o povo brasileiro entenda o tempo que estamos vivendo. E é o tempo do fim. Não é o bem que vai vencer. Este é o tempo do mal vencer. Esse é o tempo do anticristo vencer. Não significa desencorajar o povo na sua luta. Pelo contrário, tomar as armas corretas, certas e perseverar até o fim. Porque sabemos que a vitória final não é do anticristo, mas é de Jesus, é de Deus o Pai. Desta é a vitória final. Mas nós estamos no intermédio, no tempo da luta, no tempo da guerra. É nesse intermédio que nós estamos. E nesse intermédio, o que nós podemos fazer, e essa é a minha esperança para o povo brasileiro, para os patriotas do Brasil, e assim também para os patriotas de todo lugar, a minha palavra de esperança é de alento, de continuar na garra e na luta, como também para a igreja, é a mesma palavra. A minha palavra é de que nós nos juntando para louvar a Deus, vamos seguir a primeira leitura, nós os povos nos juntando a quem? Aqueles que restaram do Antigo Testamento. Nós os povos nos juntando para o louvor de Deus, para o reconhecimento do cumprimento das suas promessas e da sua palavra, faremos com que diminua, com que se protraia, com que possamos dar um sinal a Deus de que é a Ele que nós queremos, não o anticristo. A grande maioria do povo sairá às ruas louvando o anticristo e pensando que com ele alcançará a vitória. E isso nós não queremos que aconteça com os nossos patriotas. É isso que nós não queremos que aconteça com os nossos patriotas. Sabe, eu vou dizer uma palavra. Eu dou graças a Deus que o Brasil está em guerra. Eu vi. Vós também deveis ter visto os vídeos do povo aclamando o exército nas ruas, emocionado, batendo palmas ao exército que está nas ruas, não só mais em prontidão, já estão agindo, já estão prendendo, já estão matando. Esta que é a verdade, esta que é a realidade. Por enquanto começaram nos morros, daquela gente que está armada, mas deverão subir aos palácios, aqueles que vestem suntuosamente, aqueles que botam capa preta para oprimir o povo. Deverão entrar nos palácios para prender. Então, queridos, vejo essa alegria do povo. Louvo os nossos índios. Os índios são importantíssimos, que fecharam o aeroporto do Rio de Janeiro, pelo menos por algumas horas. Que estão nas ruas expulsando a mamídia. Índiozinho lá, expulsando a mamídia. Porque no índio é muito perigoso tocar, hein? Mas eles nos dão visibilidade. Os índios defendendo o Brasil, defendendo o povo brasileiro, os patriotas, eles nos dão visibilidade mundial. Nos dão visibilidade mundial. Olha que sábio foi Bolsonaro de aguardar, de esperar para que tudo isso pudesse sair a lume. E assim, então, de repente fazer com que aquele hediondo, aquela hedionda associação com o anticristo já não fosse antecipada. Porque o Brasil corria esse risco, ocorre esse risco de antecipar a sua associação ao anticristo até antes de ele aparecer publicamente. É isto. Esse é o perigo.
Se o Nine, aquele ladrão sem vergonha, viesse a subir a rampa, significaria isto. O Brasil já estaria se alinhando plenamente, e até eu acho que passando do anticristo, se puder, rouba até do anticristo. Passando à frente do anticristo para trazer todo o mal sobre o nosso povo, sobre a nossa nação. É isso. Então, queridos, é preciso ler com a palavra de Deus o que está nos acontecendo. Saber com toda a sobriedade que este é o tempo do mal. Mas saber também, nessa sobriedade também entra a não desesperança, não desistir, não diminuir, não desviar, seguir firme na luta que estamos levando adiante. Porque é uma luta contra o anticristo. É uma luta contra o anticristo. Mas é interessante, até os índios já têm essa consciência. Olha, veja, até os índios já têm essa consciência. Que coisa impressionante. Tantos brasileiros ilustrados não têm, eu estou vendo nos nossos próprios indígenas esta consciência de que é contra esses poderes que nós estamos lutando. É até eles. E ver no povo brasileiro tantos aqueles que estão na frente dos quartéis com essa consciência e por isso rezando. É uma luta espiritual. A luta é espiritual. Então, sim, não desistir disso, não diminuir, não desviar, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Sigamos firmes. A intervenção já começou. O Brasil já está em guerra. Comprovar isso em qualquer cidade grande. Entra lá, vai ver, no primeiro lugar que vai ver é o exército nas ruas. Quando não subindo em morro, dando tiro. E amontoando corpos. Triste, terrível, mas realidade. Realidade. Sem esquecer que isso também o anticristo quer. Está nos planos dele, a convulsão dos povos. Está no plano do anticristo, as guerras e revoluções internas. Está nos planos do anticristo tudo isso. Tudo isso está assinalando que estamos no tempo mau. Por isso, nós continuaremos firmes dizendo, é o segundo advento de Cristo que nos trará a vitória. Agora não estamos trabalhando com a vitória. Não estamos saindo vitoriosos. Estamos talvez diminuindo. Estamos talvez postergando. Mas sabemos que o tempo é mau. Como dizia no domingo passado, do tempo do advento. Sabemos que o tempo é mau. E que a vitória, a plena vitória, só com o reaparecimento de Cristo. O seu retorno entre nós. Então é preciso que todos estejamos bem orientados. E na palavra de Deus, para podermos entender o tempo que vivemos e seguir firmes na nossa luta por esperar o Senhor que retorna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.